Então vamos lá, gente. Vamos passar aqui para o nosso próximo tópico, porque agora sim, gente, agora sim, né, o primeiro grande projeto que vai iniciar aí o DCU 2025, né, julho de 2025, Superman Legacy. Ou Superman maconheiro, que ele tá com cara de que acabou de tomar um café de artista aí, hein? Olha aí. Não sabemos ainda quem será o ator que vai fazer e tal, mas o que o James Gunn deixou claro é que não será um filme de origem, apesar de ser um jovem Superman chegando a Metrópolis. Então seria ali uma espécie de Superman ano 2, né? Digamos assim, de maneira livre. E o James Gunn disse com todas as letras que é muito inspirado em Superman All Stars, né? Grande Astros Superman, que é um quadrinho, gente, assim, muito particular, tá? Ele é um quadrinho do nosso querido Grant Morrison, que ele coloca um Superman pleno, sabe? Idealizado, assim. É o Superman no máximo da sua força, da sua inteligência, do seu vigor. O que me preocupa, porque se a gente está falando de um Superman jovem, né? Como é que o cara já está no ápice do desenvolvimento dele? A não ser que ele queira falar no sentido de ser aquele grande herói solar, né? Aquele herói que é o símbolo do bem e da esperança. Então, realmente, se for nesse sentido, pode funcionar. E eu acho, inclusive vi algumas pessoas falando sobre isso também, que pode ter alguma influência ali de um outro quadrinho do Superman, que é Superman American Alien, né? Que também é uma espécie ali de ano 2 do Superman, que é ele chegando lá em Metrópolis, vendo como as coisas funcionam, construindo o uniforme dele aos poucos, entendendo qual é o papel dele naquele mundo ali de uma maneira bem mais pé no chão também. Inclusive, o encontro dele com o Batman é sensacional. Cadu, primeiro Superman, cara. Primeiro grande filme desse novo universo DC e é logo o Superman. É assim que tem que ser, Cadu? Tem que estabelecer logo quem é o Homem de Aço nessa bagaça, Cadu? O James Gunn, ele tá fazendo, no meu ponto de vista, me corrija se eu estiver enganado ou se a minha opinião for bosta, o que normalmente é. O James Gunn está fazendo o seguinte, meu ponto de vista, ele está apresentando um jovem Superman e ele vai construir esse Superman até ele ficar mais maduro. Então, a gente vai passar mais ou menos pelo que o Peter Parker do Tom Holland está passando. Isso pode dar bom, isso pode dar ruim. Vai depender do texto e do carisma do ator. Porque o Superman... Desculpa, tô com uma tosse, filha da mãe. Porque o Superman, ele sempre foi um personagem, no meu ponto de vista, meio chato, meio enfadonho. Porque ele é o Boy Scout, ele é o escoteiro. Ele é a versão da moralidade em carne viva, entendeu? Uhum. Então é um personagem que você tem que ter um cara muito carismático, igual o Christopher Reeve era. Inclusive, quando fazem um comparativo entre Henry Cavill e o Christopher Reeve, é até meio que apelativo, né? Você tem a mudança de personalidade em uma cena muito simples. Não sei se eu acho que é no filme 1, em que ele tá como Clark Kent dentro da sala com a Lois Lane. A Lois, ela vai até a cozinha ou vai até o quarto e o cara curvado, de repente, ele... Cara, é muito sutil, mas é um puta de um ator que faz isso. O Henry Cavill, ele não é um puta do ator, mas ele tem um grande carisma. Então, a gente precisa pensar em um cara que vai pegar do zero um moleque, né, um jovem, um Smallville total. Se for nessa pegada mesmo do que você está falando aí, Thiago, vai ser um Smallville, né? O cara saindo de Pequenópolis, vai para Metrópolis, então você tem que ter um cara muito carismático para isso. Tendo isso, um bom texto e um cara carismático, acho que tá de bom caminho. Essa história aí não foi animada? Não teve uma animação? Foi, tem uma adaptação animada que saiu recentemente também. Teve sim. Então, eu acho que
Eu acho que é isso. A gente tem que. Eu acho que essa construção é interessante, porque nunca foi feita do Superman no cinema. Sim. No cinema. A gente nunca teve essa construção da personalidade, as nuances da psique do Homem de Aço, do cara que não sabe o que ele está fazendo direito, para aquele momento que ele abraça o manto e vira o grande herói do mundo, né? Acho que isso daí vai ser interessante de ver no cinema. Maravilha. Tibi, eu comentei até no meu Twitter esses dias que eu não sei quem vai ser o novo Superman, não sei que ator será escalado, provavelmente um cara mais jovem, que não seja assim, de grande peso, porque ele vai ter que se comprometer aí um bom tempo com esse personagem e tal. Mas uma coisa é certa, ele vai sofrer um rating desgraçado da galera viúva do Henry Cavill, o que, de certa maneira, é até irônico, porque o Henry Cavill sofreu o rating das viúvas do Christopher Reeve, então é aquele tipo de coisa que não adianta também, né? A gente tem que estar pronta para essa galera aí, porque se o cara fizer um trabalho bom ou ruim, vai ter a galera para comparar, para buscar pelo em ovo, né? Isso não tem jeito. Isso com certeza, né? Essa galera sempre vai buscar pelo em ovo, vai querer fazer comparações, sendo que às vezes você não tem o que comparar. Então tem que ser eu acho que tem que ser uma boa escalação, talvez um nome não muito desconhecido traga mais empatia, mas um nome não muito desconhecido jovem, né? Que nem você falou. Só que daí talvez isso traga menos hate. Só que daí a galera mais velha não vai conhecer esse ator novo. E aí vai vir o hate de qualquer forma, né? Só que a gente tem que lembrar que não é pra gente, Sim. próxima geração, né? Então, por isso, dependendo do nome que vier, faz muito sentido, porque é para essa nova geração. Mas eu acho que eu queria fazer um comentário, né, em relação ao que o Cadu estava falando. Se você for pensar, eu estou reassistindo Smallville. Se você parar para pensar, se for considerar, porque é maravilhoso. Pra que esse tormento, essa tortura? Que morte horrível. Vai, fala, Tibi. É melhor cortar os pulsos com faca de pão, velho. Que nada, mó legal. E aí. Até perdi o rumo agora, né? Desculpa. Imagina. Porque se for um cara jovem, né, que você estava falando. Não, e aí se você for parar para pensar, pelo menos assistindo Smallville, né? O quanto ele já passou descobrindo, passando pelos primeiros problemas, né? Tendo ali as primeiras coisas para enfrentar, principalmente, né, se descobrindo. Quando ele chega e se transforma em super-homem, ele entende o propósito dele, aquilo que o pai dele sempre falou, né? E aí, quando ele tá lá pelo ano 2, por isso que fala que ele tá no auge, por quê? Porque ele tá entendendo quem ele é, porque ele já entendeu quais são os poderes dele, né? Uhum. Então, ele tá ainda no ápice dessa descoberta, né? Eu vejo muito disso. Eu acho que vai ser uma coisa positiva trazer, né, um super-homem novo, que permite também que ele erre em algumas coisas que ele ainda não é só aquela coisa perfeita, né? Tem os erros que nem você vê um jovem experimentando, né? Sim. E esses erros são importantes para a construção dentro desses 8 ou 10 anos. Marcelinho, a gente fala muito do Superman em si, claro, mas não podemos esquecer do que está em torno dele, né? Porque, vamos lá, a gente teve o filme do Man of Steel, e aí, gostando ou não, era um filme nível Superman, enfrentando outros kryptonianos ali, a luta final com o Zod destruiu a cidade inteira, porque é o nível de desafio que o Superman precisa enfrentar, porque uma das coisas que eu reclamo, por exemplo, daquele filme do Superman O Retorno,
é que o grande vilão do Superman ali é a especulação imobiliária, né? Porque É o verdade, Lex é Luthor verdade. ele quer construir uma ilha para alugar, fazer resort e tal. Então, Exato. não tem vilão, cara. Se você vai trazer Não. um Superman pleno, você tem que botar um vilão para ele aí. Será que teremos Brainiac finalmente, Marcelo? Ou um Lex Olha, Luthor aprontando muitas confusões? Olha, dá pra funcionar. O Superman do Christopher Reeve funcionou com o Lex Luthor como vilão. Óbvio que depois, em sequência, tiveram outros vilões, tiveram outros personagens ali. Alguns filmes não são tão bons assim, né? Mas enfim, né? O saldo ali é super positivo, né? Eu não acredito que precise de uma pro Super-Homem funcionar. A gente cansou de ler quadrinho que não era uma ameaça super intergaláctica, super poderosa e tudo mais, um Brainiac da vida. Óbvio que a gente está esperando para ver o dia do Brainiac aparecer, né, e tudo mais. Mas eu acho que uma história bem contada é sempre muito melhor do que um vilão super poderoso só para poder ter poderzinho na tela, sabe? E eu fico pensando até, quando eu vi essa primeira, o anúncio que era o Superman Legacy, porque a gente sabe que Legacy é legado, né? Então pode ser que o filme traga até uma parte ali dos filhos do Clark Kent, né? Pode ser que a gente esteja pensando com uma origem do Clark Kent, mas pode ser até o John Kent como o Super-Homem. Será que vai... Eu não sei se eles vão arriscar um Acho quadrinho muito que arriscado. sofreu tanto hate recentemente, principalmente aqui no Brasil, né? Por conta da bissexualidade do filho do Super-Homem. Não sei se vão arriscar, mas, cara, eu acho que poderia ser até uma possibilidade interessante, né? De que o Legacy seja um legado e que a gente vai ver a história de origem, né? Ou de começo do John Kent, não do Clark Kent, né? Não sei. Eu acho que eles vão jogar no seguro agora e trazer o Clark Kent. Sim, né? Eu acho que super vai acontecer isso, que é o mais certo de acontecer. Mas eu não ficaria espantado e nem ficaria triste se fosse o legado dos filhos, sabe? Pros filhos. O John, entendeu? né? Sim. Pro John Kent. Eu não ficaria triste. Até porque a gente vai ter um Batman Brave and the Bold aí, que a gente vai falar daqui a pouco. Uhum. Pode ter uma, né? Até pra renovar ali o seu público também, né? Enfim, se comunicar um pouco mais com o público atual. Mas, assim, eu acho que, pra mim, é quase certeza que eles vão jogar no seguro e vai ser uma história com Clark Kent, né? Enfim, mas não descartaria totalmente a possibilidade de um John Kent também, não. Vocês estão falando de Smallville, né? Deu um gatilho aqui no Matheus, ó. Ele tá... Leiam cantando. Leiam assim, somebody save me. Nossa, minha voz é maravilhosa. Maravilhoso. Nossa, deixa com vocês aí, ó. Melhor abertura. Melhor. Isso eu Não concordo. tem nada melhor. É a única coisa que presta de Smallville. Não. Peraí que o Cadu tá caindo. Peraí. Isso e a moça do culto lá. O Vini tá lembrando aqui, cara, que um dos caras que foi cotado para ser o Superman, né, ele saiu das redes sociais de tanto hate que ele levou. Eu vi isso, foi no final do ano passado ali. O cara foi cotado naquelas listas de suposição, a galera já foi atacar o cara. Você é um merda, você é fraco, você não sei o que. O cara deu um tempo nas redes sociais por ser cotado. Daí você imagina o cara que vai ser realmente escolhido, né, cara? O Jogão está dizendo aqui que o próximo Superman já terá a comparação habitual com Christopher Reeves, vai piorar pelos fãs do Snyder, que já vão criticar por não ser o Henry Cavill. Não, ele tá fudido, cara. O cara que assumir isso aí, ele tá ferrado. Só uma dúvida. Não deixaram claro se o filme do Superman Negro vai continuar. Deixaram? Então, até o João tinha dito aqui, olha, tinha que ser o Michael B. Jordan, só pra galera da foto de anime passar mal. Pode ter, gente. Isso é uma das coisas que pode se encaixar dentro daquele selo Elseworlds. Pode ser. Eu acho até mais provável que seja para isso do que É uma forma segura, fato, Marcelo. É uma forma segura de você trazer sem, teoricamente, comprometer uma cronologia ali.
assim, eu vou ser bem sincero que eu acho meio covarde, mas assim, eu entendo que comercialmente falando, para a empresa realmente faz mais sentido, né? Mas, sei lá. Infelizmente, quer dizer, infelizmente, né? Não sei nem se infelizmente ou se felizmente, mas enfim. É uma marca muito forte, né, velho? Não tem como. Você pensa no Superman, é o cara moreno, de peito largo, queixo grande, quadrado, e o cabelinho dando voltinha aqui. E é uma marca. A aparência do personagem é uma marca, né? Então, mas eu quero muito. Se tiver um Elseworld do Michael B. Jordan de Superman, eu quero muito, muito, muito. Sim, 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 eu acho E quando digno, eu você acho fala digno. dessas questões, digamos assim, dessa nova visão, né, do mundo, dessas novas questões a serem conversadas e discutidas, em comparação, por exemplo, com a Marvel, a DC traz tudo isso de um jeito muito mais natural. Às vezes eu acho que a Marvel, em algumas questões, quer um pouco tipo, forçar a barra, né? Então, trazer um super-homem negro nesse sentido, sem entrar, vamos dizer assim, né? Só trazer. Faz muito sentido por conta dessa nova discussão, né? Imagina a identificação que muitas crianças não vão ter, né? Não, Porque você tem seria. um dos maiores símbolos, né? Eu E diria, uma Tibi, que grande seria uma das identificação. coisas mais revolucionárias do cinema dos últimos anos. Falando de cultura pop, do peso para a cultura pop, seria uma revolução, cara. Assim, Exatamente. sinceramente, pelo peso do personagem, sabe? Claro que Ah, sempre vai ter o hate, né? Isso a não, gente não mas isso. pode deixar. Mas eu acho que a DC, quando ela traz essas questões, ela traz de um jeito muito melhor do que a Marvel faz. Se eles trouxessem o Christopher Reeve empalhado, ele ia sofrer hate, cara, por causa dessa galera aí.